Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago e este é mais um vídeo do canal da série Fighting Fantasy. E no livro de hoje a gente vai dar uma analisada em Battle Blade Warrior, que também é conhecido em Portugal, onde foi lançado, como A Arma de Telak. Mas é claro que antes vocês vão curtir, vão comentar, vão compartilhar, vão tocar o sininho aí para ter sempre notificações e, claro, vai se inscrever no canal caso ainda não tenha feito. Dito isso, vamos à análise de mais um livro, a edição 31 da série Fighting Fantasy, série famosíssima aí de livros e jogos. Muito bem, Battle Blade Warrior seria uma tradução literal de A Lâmina de Batalha do Guerreiro, tá? Foi lançado em 25 de fevereiro de 1988, certo? E lançado como o livro 31, ele, em Portugal, pela editora Verbo, saiu como A Arma de Telak. Mas esse livro nunca foi lançado aqui no Brasil. Então, aguardamos aí uma editora lançar futuramente esta obra. Seu autor é Mark Gascoigne. Mark Gascoigne, que lançou o seu único livro-jogo, tá certo? Ele foi editor e organizador de Titã e Out of the Pit. Aqui ele, na relação aos livros-jogos, ele só escreveu uma obra para a série, que foi Battle Blade Warrior. As ilustrações são do sempre talentoso Alan Langford, ok? Alan Langford, que, se eu não me engano, também já havia ilustrado outros livros anteriores, como, por exemplo, A Ilha do Rei Lagarto. E ele deve ter sido chamado porque, como a temática envolve homens lagartos, ele acabou, então, sendo convidado aí para ilustrar esse livro, já que ele também tem como centro esses monstros, os homens lagartos. Há um mapa na contracapa, que é o mapa do cenário desta aventura, que se passa no sul de Alância, certo? E esse mapa foi desenhado por Leo Hartas. A capa é de David Gallagher, que mostra um homem-lagarto voando num pterodátilo, segurando uma lança e procurando provavelmente aí por você, né? Procurando aí a lutar com você. Inclusive esse homem-lagarto é um dos monstros que você luta juntamente com esse pterodátilo ao longo da obra, certo? Bom, vamos então a ler aqui a introdução do livro e depois a gente fala um pouco da história. Por 6 anos, Vimorna, ou Vaimorna, não sei a tradução certa, vou chamar de Vaimorna, foi sitiada, ou tem sido sitiada, mas logo deve cair nas mãos dos malignos homens lagartos. Dia após dia, você luta ao lado de sua mãe, cansada da guerra, a rainha Pyrrhial. Mas apenas a ajuda divina pode salvá-lo agora. Então o grande Lord Telak aparece em um sonho. Você é o único escolhido para procurar a arma que deverá ajudá-lo e a sua cidade contra as forças das trevas. Sua missão será lutar contra o perigo para ser bem-sucedido. E você deve ser bem-sucedido, ou Vaimorna não escapará. Então aqui você é a única esperança dessa cidade sitiada, certo?
Beleza. Como eu disse, a introdução ela é realmente muito legalzinha. Aí tem um histórico, aqui nos mostra um histórico que fala sobre o cerco, o sítio de Varmona. Varmona é uma cidade pacífica que fica ao sul de Alância, mas ela está bem no alvo, aí no meio do caminho do Império dos Homens Lagartos, que estão se expandindo, estão numa campanha expansionista e estão tomando vilas e cidades ao redor. O objetivo é conquistar todo o sul de Alância. E esses Homens Lagartos, que vêm de Silurshá, né, que é o centro, a capital do Império, estão já há 6 anos sitiando e destruindo Varmona. E é questão de tempo até que ela caia. E aí, então você é apresentado, você é introduzido. No caso aqui, você é o príncipe da cidade, o herdeiro do trono, e seu pai, que era o rei, acabou morrendo durante a guerra contra esses homens lagartos, e a sua mãe acabou então assumindo o comando, a rainha viúva, e você a ajuda nesse ponto, tá? Beleza. O verdadeiro ponto crucial dessa aventura se apresenta quando, em um sonho, o então deus da coragem e da guerra, Telak, aqui no cenário de Titã, lhe aparece. E então ele diz que existe uma esperança para Varmona. E essa esperança reside num homem chamado Lascar, que conhece a localização oculta de 2 itens místicos que estão escondidos nas ruínas de uma antiga cidade chamada Karnak, a cidade dos reis guerreiros. E esses 2 itens místicos são o braço e o olho de Telak. Então você precisa encontrar este homem e ele vai lhe mostrar a localização das ruínas dessa cidade. Somente em posse desses 2 itens, o braço e o olho, que você terá sucesso em sua missão, certo? Então na aventura você começa podendo escolher alguns itens do seu pai, que é um pote ali de cura, ou um arco e flecha com pontas de prata. Então segue. E existe 3 rotas que você pode seguir para escapar da cidade. O primeiro ponto é você conseguir sair da cidade, que está sitiada, está cercada por todos os lados. Uma delas é você tentar sair disfarçado, tentar sair oculto da cidade. Então você vai se escondendo de bico em bico e consegue escapar aí do cerco de maneira bem furtiva. Esse é talvez o caminho que envolve menos perigos, mas não deixa de ter seus próprios riscos. Outro caminho é pela água. Você consegue entrar num pequeno barco e pelo rio que corta a cidade, você consegue escapar da cidade. É também arriscadíssimo. E a terceira opção é você ir para a guerra. Ir com um contingente de homens leais, ir para cima dos homens lagartos. E durante a batalha você conseguir achar um caminho para fugir. Com certeza, este é o mais difícil dos cenários, a opção C, mas também é uma das mais legais, porque você consegue lutar com vários tipos de homens lagartos, inclusive um homem lagarto mutante, que é bem forte, mas também é bem rápido, né? Se você conseguir furar o cerco, você corta um grande caminho para chegar até outra parte do livro, certo? Depois que você escapa da cidade, você vai viajar para as planícies Axe Head, ou planícies Cabeça de Machado. E durante o caminho você vai ter a companhia de um aventureiro chamado Lecarte, que vai acabar te ajudando a eliminar alguns homens lagartos que estavam em seu encalço.
Esse Lecarte ele é interessante porque ele tem dois animais. Ele tem um urso e um tigre dente de sabre ali ao lado dele com um bichinho de estimação, só para você ter ideia. Esse Lecarte tem procurado o pai dele há anos, não tem achado. E aí você o acompanha até uma pequena cidadezinha chamada Capra. Nessa cidadezinha ele te disfarça de rapidamente ali com algo parecido com um orc, e você então sai da cidade. No caminho das planícies você tem um encontro muito interessante, que é um funeral de orcs. Você encontra ali orcs fazendo o funeral de um antigo chefe, e você inclusive participa desse funeral. E é uma parte muito interessante, porque mostra um pouco do folclore, da cultura de Titã, né? Mas é um encontro arriscado, porque você está disfarçado. Se seu disfarce falhar, os orcs vão te reconhecer como um humano e poderão te criar problemas. Depois deste encontro, você vai encontrar uma outra aventureira chamada Katia. Ela vem de uma cidade chamada Copelstone e ela está indo para Vimorna para levar uma mensagem à rainha. Não sei se... Eu acredito que seja para enviar reforços, né? Ou apenas para tentar perguntar se quer algum tipo de ajuda, né? Mas enfim, não ser claro que qualquer ajuda é bem-vinda. Mas esse encontro com a Katia é muito curto. Você pode escolher não acompanhá-la, mas se acompanhá-la, ela vai acabar morrendo muito em breve. Ela vai ser vitimada aí por Homens-Serpentes, os Skart. Inclusive, eu acho que esse é um dos pouquíssimos livros que essa criatura, os Skart, Homens-Serpentes, aparece. E aí, você segue então para uma selva bem quente, úmida, chamada Night Shriek Jungles, né? A selva dos murmúrios noturnos. E dentro dessa selva haverá outros encontros. Você vai enfrentar uma tribo selvagem, bárbara, que mora no pântano. Você vai encontrar outros homens lagartos e até dinossauros que vivem na borda da floresta. E eu achei esse encontro um tanto deslocado, né? Você encontra um triceratops, encontra um tiranossauro. Inclusive eu morri 2 vezes para esse tiranossauro. Foi a única vez que eu morri no livro, durante a vez que eu joguei. Foi para esse maldito de tiranossauro Rex. Mas enfim. Então você encontra um mercador chamado White Eye, que pode te ajudar, mas não é um encontro tão importante. E aí finalmente você chega nas montanhas do leão, os picos do leão, onde há uma montanha sagrada, e na base dessa montanha sagrada, que era a montanha de Tela, que existe uma cidade arruinada chamada Karnak. E ali você encontra o Lascar. O Lascar te mostra a localização do templo subterrâneo arruinado, onde se encontra o braço e o olho de Tela. Então existe um cenário final de masmorra, onde você percorre túneis, salões arruinados, templos abandonados, encontra também algumas criaturas, monstros que vivem dentro da ruína, até que finalmente você encontra a localização do olho e do braço. O olho é uma pedra preciosa, não vou dizer qual para não estragar a surpresa, mas é uma pedra preciosa, e o braço de Tela, que é uma espada. Ambos combinados podem lhe dar o poder do Deus. Então, uma pessoa com a espada e com o olho se torna praticamente invencível e pode derrotar qualquer inimigo na Terra. Exatamente isso. Finalmente você encontra os itens místicos e aí localiza o Lascar. E aí nesse ponto acontece uma reviravolta na trama muito interessante. É uma traição, não vou dizer que vai acontecer, quem vai trair quem, mas enfim, vai acontecer uma traição inesperada. E nesse ponto, dependendo das suas jogadas ou escolhas, você pode ou morrer de vez, ou conseguir sair de lá como um grande herói, derrotar todos os inimigos e voltar para Vimorna, e munido com o poder de Telak, e derrotar o Império dos Répteis, Homens Lagartos. Então, diante desse
desse enredo que nos deparamos é que se encontra toda a história de Battle Blade Warrior, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, vamos às minhas observações, né? Vou mostrar aqui só mais algumas ilustrações do Alan Langford, né? Primeiro, o encontro final é muito breve. Esse livro não tem exatamente um boss, um chefe final. Tem um traidor, né? Mas ele não é fraco, ele só é um cara que não vale nada, um miserável. É um encontro breve que resume boa parte do livro. É como se ele tivesse incompleto. Apesar das 400 referências, o livro soa um tanto incompleto. Justamente porque ele não tem uma conclusão assim, ele fica em aberto. Você termina o livro encontrando o braço e o olho de Tela, que recebe o poder de Deus e volta para casa, mas não mostra o que aconteceu depois. A gente, assim, provavelmente acredita, o que dá a parecer, é que com esse poder ele vai destruir o exército praticamente sozinho dos Homens Lagartos e vai salvar a cidade. Mas é um final meio que abrupto e rápido, né? Quando você está ali na emoção, ele acaba. Então esse também talvez seja a grande falha desse livro. De resto, ele é ok, ele é muito bom. A escrita do Mark Gascoigne é muito legal, é suave. Você fica viciado na leitura, tá sempre querendo ler os parágrafos, que geralmente são longos, porque ele descreve tudo, descreve porta, descreve chão, descreve as folhas, descreve a cor da grama, enfim. Existem os encontros interessantes que expandem o folclore titã, como por exemplo o Funeral dos Orcs, né? Mas, embora em termos de folclore seja interessante, ele é inútil para a história. Ele não agrega em nada ao enredo, é só um perigo ali que você enfrenta. Você também tem alguns NPCs, tirando o Lecarte, que é um bom NPC, inclusive ele te ajuda muito no início, os outros são inúteis, né? Os outros NPCs estão lá para te atrapalhar, isso não serve, não são importantes para a história, né? E o Lasca lá no final, porque ele vai ter que te mostrar a localização do braço e do olho, mas depois não vai servir mais para nada. Os NPCs, portanto, eles são irritantes. Esse é o ponto certo. A selva, ela é muito pequena. Os encontros na selva são poucos. E também não há grandes perigos, né? Tirando talvez os dinossauros que você encontra na borda ali da selva. Que é um encontro um tanto deslocado, né? Talvez em Titã fale um pouco sobre isso, que os dinossauros andam ali no sul de Alância, mas eles me pareceram deslocados aqui no livro. Um encontro bem interessante foi foi esse aqui. Esse bicho aqui, ele fica te procurando, ele fica sobrevoando a selva e tem um momento que você tem que se esconder dele. E se você falhar no esconderijo, ele te acha, aí acontece uma batalha interessante, né? Inclusive, se você tentar montar o pterodátilo, você vai cair, porque você não é treinado nisso. É um bicho bem difícil de montar. Mas, o que o final fracassa, e a masmorra também é bem sem graça, tá? A masmorra no final é aquela esquerda e direita, abre, fecha a porta, abre o baú, fecha o baú. Também não tem muitos encontros interessantes na masmorra, tirando a parte final. Mas o início é muito bom. O início realmente te prende. O que te segura nesse livro é o início. Tá aquela guerra, tá aquelas explosões. Aqui tem uma descrição muito interessante no histórico que fala que os feiticeiros, homens lagartos, conjuraram até espíritos para poder assombrar a cidade à noite, para não deixar os humanos dormirem. Isso é muito interessante. E você tem que enfrentar o cerco por meio de 3 opções, e todas são legais, todas são emocionantes. Seja você fugindo de forma furtiva, seja você indo de peito aberto para a guerra, ou seja você escapando pela água, pelo rio, todos esses encontros são maneiros. Então a saída, o início do livro, você saindo de Vaemorn, é realmente o que ganha esse livro.
Depois ele fica cada vez mais maçante, muitas descrições, encontros sem muita relevância, né? E o mausoléu, o templo lá que fica arruinado lá no final, que é muito desorientador e muitos jogadores podem perder o interesse ao chegar no final do livro. Outro problema é que é um livro curto. Exatamente, ele é um livro extremamente curto e fácil. Uma habilidade 10 você consegue terminar o livro. 9 talvez, não garanto, mas talvez. Existem muitos encontros que testam sua sorte, sua habilidade, mas você também ganha bônus de sorte o tempo todo, certo? A provisão é limitada, você só tem direito a 4 provisões, mas não existe nenhuma regra nova, tá? A não ser as velhas habilidades de energia e sorte. Você também encontra poucos itens nesse livro, são itens muito superficiais, você não encontra quase nada, tá? E o mais frustrante também é que você aqui não dá uma grande história para os Homens Lagartos, né? Eles aparecem mais como figurantes do próprio livro onde são vilões. Uma vez que não tem um boss, um chefe final, não tem um Homem Lagarto que esteja comandando tudo, pelo menos se tiver, você não encontra, você não conhece. Então, nesse ponto, a Ilha do Rei Lagarto acaba sendo melhor, porque lá você tem uma base centralizada dos Homens Lagartos. Aqui não, aqui você encontra um ou outro esporadicamente ao longo do livro. É um livro curto, você acaba ele em 90 minutos no máximo, né? E ele é linear. Tirando o início, onde você tem 3 opções para sair da cidade, o autor acaba te conduzindo ao final de forma bastante linear e sem muita novidade. A arte do sempre talentoso Alan Langford, né? Essa criatura aqui parece um crocodilo, um bípede, né? Ele é bem fortinho, ele te ataca lá na selva. Mas apesar das falhas, o livro ele é mediano bom, né? Ele termina de forma abrupta, sim, tem um final um tanto decepcionante, mas ele é muito jogável. Você vai gostar dele, vai gostar da leitura, da escrita, né? Talvez se ele fosse um pouquinho melhor revisado, ele seria um dos melhores livros da Fighting Fantasy, tá? Tem encontros bacanas com o aventureiro Lecarte, o Funeral Orc, né? E o templo final poderia ser melhor utilizado, mas tá valendo. E, claro, a gente está falando do único livro escrito pelo Mark Gaskell, que organizou e editou o Out of the Pit, o Saídos do Inferno, e o Titã, que é o cenário das Aventuras Fantásticas, o cenário dos livros da Fighting Fantasy. Então vale sim a pena. O livro ele acaba sendo bastante jogável nesse sentido, expande o mundo, o cenário, o folclore de Titã, e para quem é iniciante, acho que vale a pena sim, vai se interessar por outros livros, inclusive, depois da leitura desse. A minha nota para Battle Blade Warrior é 6,5, 6.5, bom? Meus caros, vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo Cachorro Filosofal. Tchau.